né, nós vamos trabalhar determinados aspectos relacionados à Guerra Fria. Então, deixa eu compartilhar a tela para nós começarmos a aula de hoje. E eu vou tentar trabalhar com ela nas duas aulas de hoje, viu, pessoal? Porque hoje foi um dia meio trash para mim, meio trash, assim, forma de dizer, né? E aí eu não tive tempo para formular os exercícios de vocês, não. Mas é bom que eu dou uma acelerada com isso aqui também. Bom, pessoal, por que, em primeiro lugar, Guerra Fria? Porque ainda bem que não houve um confronto direto entre as duas potências que disputavam a hegemonia do mundo naquele momento. Então, Nossa, tava com a câmera ligada, que mico! não, que é isso, que é isso. Não é não, não é não. É, olha só, gente, aqui nós temos, né, desse modo, pessoal, nunca houve um confronto direto, volto a repetir, né, não existência de um confronto direto entre União Soviética e Estados Unidos. Então, por isso, aqui o nome Guerra Fria. E nós vamos ver um pouco na aula de hoje as artimanhas, as construções de cada um destes lados. Um segundo fator de fundamental importância para falar sobre a Guerra Fria é o fato da Guerra Fria ter se originado justamente pela falta de um vencedor absoluto da Segunda Guerra Mundial. Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, a vitória, principalmente dos Estados Unidos, junto à Inglaterra e à França, mas principalmente dos Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e da União Soviética, liderando o bloco comunista, fez com que, ao final da guerra, cada qual fosse para o seu lado. Por quê? Porque eram lados antagônicos, diferentes, mas que naquele momento se uniam para derrotar o nazismo. Então vamos começar aqui pelo seguinte, Luiz, por favor, comece para nós aqui e você pode ler até o 2, Origem da Guerra Fria. Guerra Fria. Formação da Cortina de Ferro. Libertação dos Balcãs, Iugoslávia, Albânia, Romênia e Bulgária. Da Europa Oriental, Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia, Hungria e Tchecoslováquia. E ocupação de parte do território alemão pelos soviéticos. Transição do poder nessas regiões para governos socialistas de tendência socialista, países alinhados, e formação dos países socialistas do leste europeu, ocupação dos Estados Unidos junto à França, Itália, Bélgica, Holanda e parte da perdão, gente, e parte da Alemanha. Winston Churchill e a Cortina de Ferro. Então vamos aqui para uma definição do que era a Cortina de Ferro, né? Cortina de Ferro. Termo que designava a proteção que países da Europa Oriental forneciam à União Soviética. Como assim proteção, pessoal? Vamos supor que ocorresse um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Então, para avançar com soldados por terra até a União Soviética, pessoal, os Estados Unidos, por exemplo, teriam que passar pela Alemanha Oriental, teriam que passar pela Polônia, teriam que passar pela República Tcheca, teriam que passar pela Iugoslávia,
para adentrar em território soviético. Então, esses países faziam uma espécie de proteção, dificultando qualquer ataque que viesse por terra por parte das forças dos Estados Unidos. Ataque este que nunca veio. E aí você tem, pessoal, a origem desse confronto, dessa disputa ideológica, né? Acho que até agora não definiu o que é a Guerra Fria, né, na verdade. Não, existência de um confronto, falei da cortina de ferro, mas vamos para uma definição de Guerra Fria aqui, gente. Guerra Fria. Disputa entre Estados Unidos e União Soviética nos campos tecnológicos, esportivos, bélicos e espacial. Então, em tudo isso aqui, na verdade, a Guerra Fria girou em torno disso tudo. Foi uma disputa sem confrontos, como eu já escutei uma frase, né? Guerra Fria, guerra improvável, paz impossível. Guerra improvável por quê? Pela garantia de destruição mútua entre as duas potências. Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos sabiam da capacidade que tinham para destruir a si e ao mundo. Paz improvável por quê? Porque lutariam até o último suspiro para implementar a sua visão de mundo. Então, para saírem vitoriosos nessas disputas. E aí nós tivemos várias reviravoltas dentro desse conflito. Mas, na verdade, vamos aqui estudar, de início, a origem desse confronto, né? desse embate entre Estados Unidos e União Soviética. Luiz, por favor, 2.2 até o 2.1. Origem da Guerra Fria. Debates entre os historiadores sobre a origem da Guerra Fria. Bombas atômicas e ou Conferência de Potsdam. Discurso do presidente Harry Truman no Congresso dos Estados Unidos, 1947, e afirmação do uso de todos os meios para conter o socialismo soviético. Ausência de um vencedor absoluto na Segunda Guerra e posição de destaque das duas potências. Favorecimento dos Estados Unidos pelo medo de uma revolução social por parte dos japoneses e da Europa Ocidental. União Soviética. Devastação e perda de 20 milhões de homens. Reconstrução sem ajuda direta do capital internacional e aplicação de recursos na fabricação de novos armamentos. Guerra Fria. Estado de tensão política, militar, econômica e ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, entre as décadas de 1940 e 1990. Então vamos pegar aqui, né? Alguns historiadores veem que a origem da Guerra Fria ainda está no final da Segunda Guerra Mundial. Com qual evento? Com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Eles entendem que Hiroshima e Nagasaki fazem parte do primeiro teste nuclear da história da humanidade. Mas um teste nuclear que dava um recado claro dos Estados Unidos para a União Soviética. Qual era esse recado? Mantenham os seus exércitos na Berlim Oriental. Caso vocês queiram avançar além disso, do mesmo jeito que essas bombas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki, elas podem cair sobre Moscou, sobre Leningrado, sobre Stalingrado. Então, alguns identificam o início de certas tensões entre Estados Unidos e União Soviética ali, nas explosões atômicas. Mas, ao contrário do Roosevelt, né, que tentava uma política mais pacifista com o Stalin, o presidente Harry Truman, digamos assim, chega de voadora na União Soviética.
E aí, em 1947, ele deixa claro que vai usar de todos os meios para tentar combater o socialismo soviético pelo mundo. E essas tentativas ficaram muito evidentes entre o discurso do presidente Truman em 1947 até o final da década de 1980. Alguns presidentes elevavam o tom nessa disputa, outros abaixavam, mas que existia ali uma interferência dos Estados Unidos para garantir os interesses do lado bem, e aí lado bem com todas as aspas do mundo, porque era assim que eles consideravam naquele momento, isso existia, inclusive em golpes militares pela América Latina. Nessa guerra, na Guerra Fria, não existia mocinhos e nem bandidos. Outro ponto de fundamental importância também, pessoal, as regiões que adotaram o comunismo, Polônia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, entre outras, pessoal, elas acabaram por adotar pelo fato de terem sido ocupadas pelo exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu lembro para vocês que a Alemanha invadiu a Polônia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia. E aí, quando o Exército Vermelho, o Exército Soviético, vem empurrando o Exército Alemão de volta para a Alemanha, o Exército Soviético ocupou essas regiões. E depois que a guerra acabou, estas regiões acabaram por adotar o regime comunista, bem forçadamente. Assim como também França, Itália, o lado ocidental acabou por adotar o regime capitalista e por ficar na zona de influência dos Estados Unidos. Então, gente, aqui a gente tem a situação relacionada aos Estados Unidos pós Segunda Guerra, a União Soviética pós Segunda Guerra e a própria Guerra Fria, né? O equilíbrio do terror, ou a paz pelo medo. Ou seja, né, a destruição mútua, a destruição entre ambos era garantida. Então, por isso que eles acabaram por disputar em vários campos, mas enxergando que no campo armado eles teriam condições de destruir o mundo por várias vezes, né? Assim como ainda tem até os dias de hoje, apesar de toda a desmilitarização promovida, né, já no final dos anos 80 para frente, Estados Unidos e Rússia, né, que é a grande herdeira da União Soviética, ainda tem poderes muito elevados de destruir o mundo com um botão. Bom, pessoal, vamos continuar aqui, mas não era somente convencer ideologicamente, era necessário também de grana. E aí, Luiz, continue para nós, fazendo favor. Lê o 2.1, do 2.1 até o 3, fazendo favor. A doutrina Truman. Difícil situação econômica vivida pela Inglaterra. Racionamento de comida, interrupção dos transportes e escassez de carvão. Corte da ajuda financeira inglesa à Grécia e à Turquia, e a expectativa de que os Estados Unidos assumissem essa ajuda. Busca do presidente Harry Truman pela aprovação dos recursos necessários para uma imediata e urgente ajuda econômica à Europa. Doutrina Truman. E início das divergências políticas entre Estados Unidos e União Soviética. Deixa eu colocar aqui o que foi essa doutrina, né? Mais uma doutrina vinda dos Estados Unidos. Doutrina Truman. Consistia em medidas para que o comunismo não avançasse pelo mundo. Então, pessoal, ficava clara a posição antagônica entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aí, dentro da doutrina Truman,
se enxergava que era necessário ações de inteligência militar, mas também era preciso de dinheiro, ações econômicas. E aí veio o Plano Marshall, plano de reconstrução econômica da Europa. E vamos continuar, então, sobre a doutrina Truman. A melhor definição é esta. Sobre o Plano Marshall, Luiz, lê para nós do 3.1 até o 3.2, lembrando que o Plano Marshall está dentro da doutrina Truman. É o lado econômico dessa doutrina, desse ensinamento. Pode continuar? Plano Marshall. Plano de recuperação da Europa com o objetivo de sistematizar a ajuda econômica dos Estados Unidos aos países europeus. George Marshall. Os desequilíbrios das trocas comerciais e a carência de dólares como causas da crise econômica europeia. Plano Marshall. Concessão de créditos no valor de 17 bilhões de dólares a serem utilizados na recuperação de indústrias, da agricultura e nas obras de reconstrução. Crescimento do PIB entre 15% a 25%, modernização e competitividade de indústrias, elevação do padrão de vida da classe média e afastamento da ameaça de revoluções sociais. Bom, então, gente, o Plano Marshall, como está aqui, e eu vou deixar lá no Class 1 depois para vocês, é esse plano de recuperação da Europa, plano de recuperação econômica, que consistia em investimentos na época, isso é 1947, 48, de 17 bilhões de dólares. Hoje em dia é muito dinheiro. Há mais de 70 anos atrás, era muito mais. E, meninos, alguns autores enxergam que o Plano Marshall é o embrião da União Europeia. E a pergunta que eu faço para você, gente, e aí tem que ser no achismo mesmo. Por que o Plano Marshall pode ser considerado como a sementezinha para a União Europeia poder frutificar, crescer? E aí vai no achismo. Eu acho que, se eu não me engano, foi uma das primeiras associações econômicas que teve lá na Europa, tipo assim, só na Europa, né? Pelo fato de ter criado uma associação econômica, sim. E também uma coisazinha para a gente complementar o fato de ter criado essa associação econômica. Gente, e aí eu vou complementar o Luiz mesmo, que a gente precisa de tempo. Pessoal, o Plano Marshall não funcionava assim, olha, tá aqui 17 bilhões. 1 bilhão vai para a Alemanha, 700 milhões vai para a Itália, 600 para a França, 500 para a Inglaterra, 300 não sei para onde, mais 100 para a Turquia, mais 200 para a Grécia. Não era assim que ele ocorria. O montante era entregue para a Europa Ocidental, lógico, né, que estava sob a influência dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos diziam: juntem-se aí e dividam esse recurso da melhor maneira que vocês acharem. Então, isso, de certo modo, como o Luiz falou, criou uma associação econômica. Falou: opa, peraí, então vamos direcionar aqui. Eu estou precisando de tanto para reconstruir estrada, eu estou precisando de tanto para reconstruir hidrelétrica, eu estou precisando de tanto para reconstruir ponte, eu estou precisando de tanto para reconstruir prédio. E ali foi gerou-se um embrião de organização econômica. Não era um dinheiro direcionado, era um dinheiro que visava uma organização da Europa para repartir esses recursos. Então, a gente pode encontrar aí um embrião, logicamente, da União Europeia. Por quê? E de onde ela parte, né? Ela parte da Europa Ocidental. Bom, é lógico que a União Soviética não deixou barato o Plano Marshall. E aí o Luiz vai continuar lendo para a gente. Luiz, e outra coisa, só antes do Luiz ler. Na década de 50, ocorre um milagre econômico alemão. Ou seja, meninos, o que era a Alemanha em 1945? Lembrando o final da Segunda Guerra Mundial. Uma terra arrasada. Um lugar destruído pelo lado ocidental
e pelo lado oriental. A Alemanha, na década de 50, se recupera economicamente de uma maneira fantástica. Aí vem o milagre econômico alemão. Tanto a doutrina como o plano Marshall vieram dos Estados Unidos. Sim, Luiz. Na verdade, o plano Marshall é o lado econômico da doutrina Truman. Então, todos dois vieram dos Estados Unidos. Já o Comiforme, né, e o Comecon, que novidade, internet estável. O Comiforme e o Comecon vieram da União Soviética. Luiz, pode continuar para nós? Conforme 1947 e Comecon 1949. Conforme Bureau de Informação dos Partidos Comunistas, que visava garantir maior uniformidade de ideologia e ação entre os líderes do leste europeu ou comandantes de partidos comunistas do Ocidente. Comecon, Conselho de Assistência Econômica Mútua. Estímulo à cooperação e desenvolvimento econômicos dos países socialistas orientados pela planificação econômica. Meninos, para resumir bem o que seria o Comecon, seria o plano Marshall da União Soviética, ou seja, né, o plano de investimentos nas repúblicas satélites na cortina de ferro. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, e entre outros países do leste europeu. Então aqui, pessoal, a gente tem, né, esse Comecon servindo como um estímulo de cooperação para azeitar o domínio soviético sobre essa cortina. Então, pessoal, só para lembrar que o que o Luiz me perguntou, né, vou escrever para todos, o Plano Marshall é a vertente, na verdade não é, né? Foi a vertente econômica da doutrina Truman. E a OTAN foi a vertente militar dessa doutrina. Ou seja, né, no campo militar atuou a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Luiz, pode ler o 4.1 para nós? OTAN, 1949. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aliança político-militar entre os países europeus mais o Canadá sob a liderança dos Estados Unidos. Contentação do crescente fortalecimento soviético na Europa. Estabelecia que, no caso de ataque armado contra qualquer membro da aliança, esse seria considerado um ataque a todos. Então, na prática, por exemplo, gente, se a União Soviética atacasse a Alemanha Ocidental, os Estados Unidos entrariam na guerra para defendê-la. Se atacasse a Itália, os Estados Unidos entrariam numa guerra para defendê-la. Se atacasse o Canadá, lembrando, né, que os Estados Unidos, a Rússia e o Canadá não são tão distantes assim, né? Se você pegar ali o mapa mundi, os Estados Unidos entrariam numa guerra para defendê-la. Então a OTAN era um plano militar meio parecido com as tríplices. Aí eu lembro para vocês do período anterior da Primeira Guerra Mundial. Era uma aliança militar sem uma guerra corrente. Ainda bem que a OTAN nunca foi uma aliança militar desenvolvida dentro de uma terceira guerra mundial. Ainda bem, né? Mesmo porque, como eu volto a repetir, que a União Soviética e Estados Unidos sabiam da possibilidade de destruição mútua, né, naquele momento. Em resposta à OTAN, a gente também tem uma corrente, uma vertente militar da União
da União Soviética, que foi o Plano de Varsóvia. Vamos lá? Pode ler para nós o 4.2? Flávio, Pode falar? será que você, outra pessoa, pode ler? É que minha mãe trouxe comida para mim agora. Ah, tá. Gente, outra pessoa, manda ver aí, Luiz. Boa janta. E vamos continuar acompanhando aqui. Outra pessoa pode ler para nós, fazendo favor, gente? Você não é mesmo, Ney? Pessoal, alguém pode ler aí? Será que o Rodrigo está aí? Não, o Rodrigo não está aqui hoje, não. Deixa eu ver. Ih, caramba. Eu tô pelo computador, senão poderia. Ok, claro. Não, vamos continuar aqui. Eu mesmo leio. Pessoal, se alguém se dispor, eu passo a vez, mas deixa eu mesmo ler. Pacto de Varsóvia. Tratado de Assistência Mútua da Europa Oriental. Instrumento militar de intervenção usado para manter os Estados Unidos longe do leste europeu, sob zona de influência da União Soviética. Invasão da Hungria em 1956. Invasão das tropas soviéticas na Hungria. Desenvolvimento de um sentimento antissoviético ao final da Segunda Guerra. Tentativa de retirada da Hungria do Pacto de Varsóvia em 1956. Derrubada do governo húngaro e indicação de um governo alinhado ao modelo soviético. Então, em primeiro lugar, o Pacto de Varsóvia está para a Europa Oriental, assim como a OTAN está para a Europa Ocidental. Agora, meninos, uma diferença mais gritante da OTAN para o Pacto de Varsóvia. Dentro da comunidade da OTAN, os Estados Unidos não interferiram em governos. Ou seja, né, não tiraram um governo desfavorável para colocar um favorável a eles. Na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha Oriental, na Alemanha Ocidental, Portugal, na Espanha. Agora, eles fizeram isso na América Latina. A União Soviética interviu primeiro na Hungria na década de 50 ainda, interviu na então Tchecoslováquia na década de 60. Então, a presença soviética junto aos países do Pacto de Varsóvia foi mais intensa do que a presença dos Estados Unidos nos países membros da OTAN. Agora, não quer dizer também que os Estados Unidos não tenham intervido para salvaguardar, defender os seus interesses em regiões pelo mundo. Então, continuando aqui, pessoal, a gente tem 5, né? Crises de Berlim, 1941, 1949, 1961. Pessoal, olha só que situação irônica. Eu estou sem mapa aqui, mas acompanhe na postilha de vocês numa página que eu não tenho a mínima ideia de qual seja, a divisão da Europa Ocidental. Ou seja, né, você tem aqui uma divisão física entre o mundo soviético e o mundo estadunidense. E essas crises de Berlim evidenciavam e muito esta situação. Qual situação? A situação de antagonismo entre o bloco capitalista e o bloco comunista. Vamos ver aqui. Divisão da Alemanha e de Berlim em 4 zonas de ocupação. Então, quais eram essas 4 zonas? Eram dos países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial. E aí a gente vai ter Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, que na verdade se resumiu em 2 zonas de influência, a zona americana e a zona soviética. 10 minutos aqui.
e a zona soviética. Dentro dessas zonas de influência foram formados dois países, ou seja, houve a divisão da Alemanha em duas. Na República Federal da Alemanha, conhecida por nós como Alemanha Ocidental, e da República Democrática Alemã, conhecida por nós como Alemanha Oriental. Também, e criação do Deutsche Mark, que passou a circular do lado ocidental de Berlim, e geração de contrastes, bloqueio de ferrovias e rodovias que abasteciam a parte ocidental de Berlim e desencadeamento da primeira crise de Berlim. Organização dos ocidentais de uma ponte aérea para o abastecimento do setor ocidental de Berlim e garantia de suprimentos como carvão e alimentos. Desenvolvimento, prosperidade e atração financeira para o lado ocidental da cidade. Então, gente, olha só o caso da Alemanha. Você deve achar um mapa aí na apostila de vocês, nesse capítulo da Guerra Fria, que mostra a divisão da Alemanha, o mapa da divisão alemã e o mapa da divisão de Berlim. Então, foi dividida a Alemanha e a cidade de Berlim. Cidade de Berlim que ficava do lado oriental. Então, a Berlim Ocidental seria uma ilha de terra, uma ilha cercada por terra, como eu vi um poeta uma vez falando. Por quê? Era uma ilha de capitalismo no meio de um mar de comunismo. Bom, e para tentar dificultar a vida do lado capitalista, como eu mesmo falei, né, ela era uma ilha de capitalismo dentro do mar socialista, você tem a União Soviética, com apoio do governo da Alemanha Oriental, fechando estradas, fechando regiões portuárias não, fechando os rios, fechando qualquer canal de comunicação terrestre para Berlim Ocidental. E como eles fizeram? Gente, foi desenvolvida uma das primeiras pontes aéreas da história da humanidade, mais eficazes. Era um avião saindo, outro pousando, um saindo, outro pousando, um saindo, outro pousando. Um trabalho de 24 horas para abastecer a Berlim capitalista, a Berlim ocidental, com todos os produtos que ela necessitasse. E o que aconteceu? Isso foi um sucesso. Depois de quase um ano, torno aí de 10 meses, não faltava nada do lado ocidental. O que aconteceu? Isso acabou forçando o governo da Berlim Oriental a abrir ali as suas fronteiras. Mas o lado capitalista, Claro. pode falar, Luiz? Você pode repetir, por favor? Ele travou. Entendo. Eu repito aqui sim. Lá, está me escutando? Tô sim. Agora sim. Gente, só para lembrar aqui então, o lado capitalista era uma ilha de capitalismo cercado por socialismo de todos os lados. E aí o que vai acontecer? Em 1948, a União Soviética influencia, né, para que o governo da Alemanha Oriental feche os acessos para Berlim Ocidental, para Berlim capitalista. O que vai acontecer? É organizada uma ponte aérea para abastecer o lado capitalista. Era um avião subindo, o outro descendo, um avião subindo, o outro descendo. Com quê? Com mercadorias, como remédios, produtos industrializados e outras coisas mais para garantir a vida comum no lado capitalista. Agora travou, pessoal? Não, tá bom. Então tá, menos mal. Então, vamos lá. E foi aí, pelo fato do lado capitalista
atrair gente demais que foi construído o Muro de Berlim. E aí eu vou para o chat. Espera aí, todos. O Muro de Berlim era considerado a divisão física entre o capitalismo e o comunismo. Então, pessoal, era uma divisão física mesmo, ou seja, divisão física, geográfica. No Muro de Berlim, terminava o mundo capitalista e começava o mundo comunista. Como era esse muro? Gente, tá faltando imagens. Quando eu não falei com vocês, eu tô sem apostila. Esse muro, ele tinha, se eu não me engano, mais de 4 metros de altura. Não era um muro, eram 2 espaços, um enorme vazio no meio ali ocupado por soldados da Europa Oriental ou por cachorros e tudo mais, com guaritas espalhadas ao longo de quase 60 quilômetros, de comprimento que esse muro tinha, para dificultar o acesso entre os dois lados. Esse muro foi construído da noite para o dia, literalmente. Construído assim, em poucas horas, separando o mundo ocidental do mundo oriental. Também chamado naquela época de o Muro da Vergonha, que existiu de 1961 a 1989. E ele criou uma situação muito curiosa, gente, porque naquela época as comunicações eram muito diferentes do que elas são hoje em dia. Então, por exemplo, nós estamos aqui nos comunicando, cada qual em sua casa. Naquela época, você teve famílias que ficaram separadas por conta do muro. Uma família ficou no lado ocidental, outra no lado oriental, e assim a vida ia seguindo. Eles não se falavam, quando muito, por telefone, que também não era um bem tão usual lá nos anos 50 e 60. Pois bem, continuando aqui, meus queridos, a gente tem, né, o Muro de Berlim. Fuga em massa dos habitantes do lado oriental, uma média de 1.000 pessoas por dia, deixavam o lado oriental. Peraí. Antes da construção do muro. Construção de barreiras e cercas de arame farpado entre as fronteiras da cidade e edificação de um muro de 155 quilômetros pela cidade, custo de 870 milhões de marcos. Forte aparato de segurança e transformação do muro em símbolo da divisão entre capitalismo e socialismo. Então, de certo modo, o mundo ocidental terminava no Muro de Berlim e o mundo oriental, o mundo comunista, começava no Muro de Berlim também. Então, era uma divisão física, clara, né? Falei 60 quilômetros, não. Ele tinha 155 quilômetros, cortando toda Berlim e a região oriental, marcando essa divisão e essa dificuldade. Não tem os números ao certo de quantas pessoas morreram tentando atravessar o muro, mas foram algumas centenas. Isso eu posso falar. Bom, gente, vamos terminar aqui. Está faltando menos de um minuto, né? Eu estou na Primavera de Praga e eu vou continuar nesse assunto na próxima aula para a gente terminar a Guerra Fria hoje. E aí a gente entra em mundo contemporâneo na aula de semana que vem, né? E pega lá a revisão e outras coisas mais até sei lá quando. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Outro link, viu, pessoal? Tá naquele outro link ali do WhatsApp.